energia do culto que o culto não consegue fazer com que a porta do céu que está aberta seja derramado sobre a igreja toda sorte de bênção. É necessário, como o irmão falou na sua oportunidade, que nós façamos a nossa parte. Nós temos que querer que algo aconteça em minha vida. Eu tenho que crer, como o pastor falou outra hora, eu tenho que acreditar que o extraordinário, aquilo que está no oculto, aquilo que está no mistério, aquilo que está no amanhã, se torne realidade no dia de hoje. Então, se perguntássemos hoje para Jesus, quando é o dia para eu cantar o dia da minha vitória, Ele vai falar para você, hoje. Não é amanhã e não foi ontem, mas a sua vitória e a sua bênção, aquilo que você precisa para mudar a sua história, para você ter um novo capítulo escrito na sua existência. Isso está determinado para que aconteça hoje. No dia chamado hoje. E desde que o culto foi iniciado nessa noite, Jesus já está falando a muitos aqui. Eu quero fazer algo por você. Mas você não está deixando. Porque as oportunidades foram reveladas através do Espírito à igreja. Tanto que o pastor José, há poucos na sua oportunidade, ele disse, olha, ainda há tempo para você conseguir a sua bênção. Até 0 horas de domingo, ainda é hoje. Ainda é possível que o extraordinário, o que está no oculto e pertence ao mistério de Deus, venha sobre a igreja e venha abençoar aquele que quer, aquele que crê, aquele que tem. Para o texto dessa palavra, ela vai mostrar algumas Bíblias, vai dizer que uma mulher chamada Maria entrou no recinto e ela debruçou os seus pés de Jesus e ungiu os seus pés e secou com o cabelo. Então nós temos que ter uma compreensão dos fatos. Nós temos que hoje, para entendermos a mensagem e o que o Senhor quer para mim e para você, nós temos que primeiro nos situar. Quando aconteceu isso? Quando aconteceu este fato? Quando essa mulher sentiu a necessidade de ir até Jesus e derramar, e se ajoelhar, se jogar, se humilhar aos seus pés, para que, através daquilo que ela se propôs, ungir o pé dele, ocorresse. Para aquele que conhece a história, vai saber que os fatos aconteceram há 6 dias da Páscoa. E há 6 dias da Páscoa, houve algo extraordinário, um milagre aconteceu há 6 dias antes da Páscoa, que foi o quê? A ressurreição de Lázaro. Lázaro foi ressuscitado após 4 dias de morto, de sepultado, já cheirava mal. E aquele encontro com aquela mulher estava marcado justamente através deste milagre. Alguns pregadores que pegam apenas no contexto de um livro, no contexto do outro, mas não entra totalmente na palavra, no relato, não apresenta e não traz ao conhecimento da igreja que essa Maria, a qual escreve no capítulo 12 de João, é a irmã de Lázaro, a qual foi agraciada pelo milagre que teve o quê? O seu irmão trazido da morte, trazido à vida e entregue novamente à família, para que a família continuasse, porque ainda havia um propósito, havia um plano de Deus sobre aquela família, e como havia também um plano para o cumprimento da obra de Jesus há 6 dias da Páscoa. Como todos sabem, há 6 dias da Páscoa já estava planejado, já estava arquitetado pelos fariseus, pelos homens da fé, pelos homens da igreja, a morte de Jesus. Já tinha um plano para prender, para levar a julgamento e depois crucificado, isso já estava determinado.
Mas o momento ainda era de cura, o momento ainda era de libertação, o momento ainda era de vida. E aquela Maria, aquela mulher, como alguns textos falam, traz a palavra mulher porque e exalta aquela atitude, aquela cena, aquele fato que aconteceu. Por quê? Porque todos sabem que a mulher naquela época, ela era inferior. A mulher não tinha espaço no meio da sociedade. A mulher era a primeira a ficar quieta e a última a falar. Então a mulher não falava. A mulher não podia se manifestar nos seus pensamentos. A mulher não podia se manifestar nas suas ideias, nos seus projetos. Ela era simplesmente colocada como uma pessoa inferior. Mas ela venceu todo o preconceito, toda a lei daquela sociedade. E ela venceu e mostrou através de um gesto, de uma atitude boa. Porque nós podemos entender por aquilo que ela não se derramou, ela não foi aos pés de Jesus simplesmente para ungir simplesmente o pé e depois secar com o cabelo, não. Ela foi com um propósito. Ela foi com um propósito em espírito e verdade de adorar e de honrar toda a santidade do Mestre. Porque ela havia recebido do Pai um grande milagre. Ela tinha recebido de Deus o seu irmão que já tinha falecido. Isso me traz a memória, e eu sempre procuro enxergar e ver quantos são aqueles que vêm e dedonam o joelho na casa de Deus, choram a sua dor, choram o seu pecado, choram a sua fraqueza, pede perdão ao Senhor, o Senhor derrama sobre ele uma unção, derrama sobre ele e atende o pedido. Quantos são aqueles que voltam para honrar a santidade do Mestre? Quem se lembra de quando foi atendido pela prece, em oração pelo Mestre? Lembrou de no primeiro culto vir à casa de Deus para agradecer. Nós somos uma geração de pedinte. Nós somos uma geração que só queremos pedir e receber. Mas nós não somos uma geração que nós precisamos mudar, de sermos gratos a Deus quando Ele nos atende. Nós temos que aprender a adorar o Seu nome quando Ele faz um milagre na nossa vida. Nós temos que aprender a honrar Jesus quando Ele abre uma porta de emprego para eu pedir. Eu tenho que voltar para agradecer. Eu tenho que voltar para dar o meu testemunho, para dizer a outros, porque outros dependem disso. Outras pessoas dependem do que Deus faz na nossa vida, para que Ele possa também abrir o coração para Jesus. E como vamos ficar oculto, escondendo as bênçãos quando Jesus faz na nossa vida e deixando outras pessoas aparecer na fé? Nessa mesma noite, essa mulher foi repreendida porque ela deu o melhor para o Senhor Jesus. Para quem conhece um pouquinho de alquimia, de perfume, vai entender que esse nardo a qual ela usou era o perfume mais caro da época. Só quem usava esse perfume era reis, imperadores, pessoas famosas, pessoas ricas, porque tinham dinheiro para comprar. A conta desse perfume era o salário de muitas pessoas. E ela não mediu, porque ela apenas viu o tamanho do milagre a qual Deus derramou sobre a casa dela. Eu fico pensando e olhando pelos olhos da fé, que como seria o pensamento dela naquele momento, quando o irmão voltou da sepultura para casa. Logicamente, ela deve ter olhado para o Mestre e medido o Senhor Jesus nos pés e na cabeça. E falado assim: o que este homem
falta sobre ele para que eu possa fazer e adorar e honrar. Certamente, pelos olhos materiais, ela olhou para Jesus e falou: mas este homem não conta nada, pois ele é o filho do dono, ele é o filho do Deus Altíssimo, aquele que criou o céu e a terra. Então como eu vou adorar o meu Deus? Ela era uma família de posse. Então, naturalmente, na visão dela, ela olhou para ela mesma, do tamanho da condição que ela tem, e ela encontrou algo mais valioso que ela podia: honrar o Senhor Jesus. Mas isso é um motivo para você, que essa mesma fé, essa mesma condição nós temos, na medida do que cada um tem. Cada um de nós somos capazes de encontrar em nós algo que é valioso para colocar no altar do Senhor Jesus em adoração. É a obra do Senhor. Não precisa ser um dardo raríssimo. Não precisa disso. Mas naquela noite, ela foi censurada. Alguns questionaram e falaram assim: mas como você, mulher, é capaz de gastar milhares de dinheiro para comprar algo tão caro, com tantos necessitados nesse mundo? Não seria mais fácil você pegar o dinheiro que você gastou nisso aqui e dar aos pobres? Mas bendito é o nome do Senhor Jesus que estava naquele lugar lá fora. E ele falou àquela pessoa: que te atormenta? Por que você censura o teu irmão e tenta me agradar? Por que você olha com um olhar de crítico quando alguém se levanta e me adora? Por que você faz fofoca quando alguém simplesmente diz que quer? O que te atrapalha a louvar a Deus e honrar a Deus em espírito? Na mesma mesa havia alguns fariseus, que eram os religiosos da época, os detentores da palavra, aqueles que vestiam bem, olhavam, usavam as melhores roupas, o melhor sapato, o melhor perfume, que gostavam de sentar à cabeceira da mesa. Se fosse jantar na casa do pastor, queria sentar ao lado dele para sinal de status. E também ele censurou aquela mulher. Mas Jesus falou porque tinha algo maior para aquela para ser revelado. Para que censurar o que ela está fazendo? Em gratidão àquilo que eu entreguei e dei para ela. Ela ungiu os meus pés, nos secou com os cabelos. No dia de hoje, e ainda não chegou o dia da minha morte, como você sabe. Quantos de nós está esperando chegar o dia da sepultura para depois pensar em Deus? Quantos de nós está esperando Jesus chegar para se arrepender dos pecados? Quantas pessoas estão esperando Jesus vir à terra para crer que Ele existe? Até quando a terra vai padecer que a fraqueza espiritual, de queremos colher do melhor da terra, mas não do melhor do céu? Até quando vamos querer coisas materiais ao invés de estar procurando a nossa salvação? Até quando vamos querer
ficar preso neste mundo ao ganhar a liberdade da vida eterna. A palavra é pura, a palavra de Deus é clara. Entrega os teus caminhos ao Senhor, já falou hoje aqui na igreja, e tudo mais Ele vai fazer. Se nós vamos na casa dele porque nós sabemos o caminho, nós entramos pela porta, sabemos que Ele é um Deus que tudo fez, Ele é um Deus que tudo faz, que operou milagres, sinais nesse planeta. Até quando vamos ficar presos em nossos pensamentos e nossos problemas terrenos, ao entregarmos as nossas vidas a Ele, para que Ele possa fazer com que os planos que Ele tem sobre mim, sobre você, aconteçam? Quantos ainda precisam acordar para entender? Quantas vezes nós já ouvimos em cultos pregadores dizer que Deus nos conhece no ventre da nossa mãe, e que quando nós estávamos lá, Ele já tinha um plano determinado sobre a minha e a sua vida. Então, se Deus já preparou o caminho, já preparou o melhor dessa terra, por que vamos estar fugindo das suas orientações, das suas mãos? Nós precisamos dar um saculejo em nós mesmos. Nós precisamos nos beliscar para ver se nós estamos vivendo um plano a qual Deus não preparou. Nós precisamos acordar para a realidade. Até quando vamos deixar o mundo que pertence ao inimigo? Nós temos que batendo asas, andando por aí e entrando em nossos lares para edificar as nossas vidas. Até quando vamos deixar as nossas brechas para que o diabo entre e destrua os casamentos, destrua as relações de filhos e pais? Até quando? É hora de ganharmos essa terra, gente. Em Mateus já foi falado em outras horas que o Senhor já deixou escrito que quando os sinais começarem a ser muito frequentes, é um sinal de alerta que atende nessa terra. Quando pandemia, guerras, furacões, terremotos estiverem acontecendo tudo ao mesmo tempo, é um sinal do começo do fim. Até onde vamos ficar parados e não vamos estar cuidando de nós? E o fariseu falou assim: mas Senhor, mas tudo isso, mas como que eu vou saber que eu estou agradando a Deus? Como eu vou ficar sabendo que eu estou agradando a Deus? Sabe o que ele falou? Ele falou assim: olha, quando eu estive de sede, você me deste água. Quando eu estive fome, você me alimentou. Quando eu estive doente, você cuidou de mim. Estes são as pessoas que fazem a vontade do Pai. Mas quem não faz a vontade do Pai é o que faz o contrário. Quando um pequenininho da casa dele está com sede, ele não dá água, deixa a pessoa padecer de sede. Quando um doente se apresenta à frente, vira as costas, ao invés de estender a mão e perguntar se está precisando de algo. Quando alguém sobe do púlpito, não vai visitar nem perguntar na casa o que está acontecendo. Parece que o amar ao próximo não é um dos primeiros mandamentos deixados no próximo. Nós não estamos procurando cuidar de nós. Nós não estamos estendendo as nossas mãos para quem precisa. Nós só queremos saber do eu, não do nós. Jesus falou para nós sermos imitadores dele. Será que estamos imitando Jesus? Será que estamos fazendo a sua vontade? No seu querer? Alguns podem pensar assim, mas eu nunca fui orientado sobre isso. Irmão, irmã, não culpa a geração que passou. Não culpa os seus pais, não culpa os seus antepassados, porque não te orientou e não conversou.
Quando Jesus nos chama e Ele aceita e perdoa os nossos pecados, é a partir do hoje para frente, não do hoje para trás. Nós temos que entender e procurar aprender daqui para frente, não daqui para trás. O passado só serve para você lembrar que o dia da onde Ele te tirou, do lamaçal que estávamos, do sofrimento que nos encontrava, para agradecer no dia que o conhecemos e para louvar a Ele pelas bênçãos que vamos colher. Então vamos, e como começamos? Vamos começar pelos nossos pequenininhos. Está na hora de tomarmos os nossos pequenininhos, as nossas crianças, e dar a melhor educação para elas. Está na hora de começarmos a orientar essas crianças para que amanhã sejam jovens, seja uma geração de Cristo melhor do que a nossa. Nós já estamos velhos aos nossos olhos. Talvez o nosso tempo está curto, mas o que podemos fazer para melhorar? É melhorar a geração que vem para frente. Daí nós vamos evitar muitas coisas. Vamos evitar casamentos que não são da vontade do Pai. Vamos evitar que mulheres sejam agredidas pelos maridos, porque vamos educar os homens a ser homens, a não ser um bando de carrasco que está pelo mundo. Vamos educar as mulheres para que sejam mais mulheres, não as mulheres de hoje, da maioria, que se sujeita por causa de necessidade, às vezes casa grávida de outro, mas fala para o noivo que casou com ele e o filho é dele. Para mudarmos a nossa história, nós começamos primeiro com a nossa vida, o altar de Deus, e aprender a caminhar com Ele. Ah, mas pastor, a minha idade já é avançada, eu já estou velho. Não é. Lá em Noé, Deus já nos disse lá em Noé que Ele fez uma nova aliança depois do dilúvio, e que a terra não mais soberia mais que na mão dele, e que por 120 anos teríamos de prazo para acertar nessa terra. Então não importa a idade que nós temos, ainda não temos 120 anos. Então enquanto não chegar a 120, ainda há tempo para que eu possa mudar, para que eu possa fazer as coisas certas aos pés de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Temos que olhar primeiro para dentro de nós e pedir para Deus: Deus, revela aonde estão as minhas brechas, aonde encontro as portas abertas na minha vida que o diabo ainda insiste em mexer e a bagunçar na minha estrutura, que não faz servir ao Senhor. Temos que olhar para a estrutura e entendermos que Deus, quando Ele nos chama, quando Ele nos faz e mostra o caminho, Ele falou para nós assim: olha, você vai ser parte do meu corpo. E eu pergunto à igreja, se Jesus estivesse aqui hoje e perguntasse qual parte do corpo você pertence, você saberia dizer a Jesus: mas qual parte do corpo do Cristo você faz parte? Não é questão de título, não é questão de honraria, de posto dentro da igreja, não é isso. Porque a diferença que faz o meu título de pastor com os irmãos é apenas que eu fui chamado e colocado para servir aos irmãos em tudo. E os irmãos não têm este compromisso. É a única coisa que faz a diferença, mas isso não quer dizer que eu esteja salvo e você não. A sua atitude pode ser mais agradável a Deus do que a minha. Você pode ganhar a salvação e eu não. O que nós temos que fazer é uma mudança em nossas vidas. Jesus, quando passava nos lugares e levava a sua mensagem, e levava a palavra, ele sempre falava para a pessoa que ele atendia que o milagre acontecia.
Filha, filho, o seu pecado está perdoado. Vá e não peques mais. Porque que ele disse? Olha, tudo que aconteceu de ruim ou de bom na sua vida até hoje, eu perdoo. E a partir de hoje, faça apenas o que eu ensinar, e as coisas vão acontecer. Quero dar um testemunho para encerrar a pregação, para que os irmãos possam entender como Deus faz, como Deus age. Com a permissão do pastor, vou dar esse testemunho. Eu ainda nem perguntei se podia, mas Deus tocou o meu coração. Na segunda-feira que passou, os pastores, irmãos de outra igreja, convidou o pastor para que pudéssemos fazer uma reunião também com os pastores aqui e fôssemos orar junto. E Deus tinha algo neste propósito. E nós fomos. Eu lembro como se fosse agora. O pastor chegou no culto e falou para mim: bom, pastor, o senhor ora e se prepara, porque amanhã nós vamos numa reunião de pastores, e que Deus mostrou que nós deveríamos levar aqueles que estivessem com a vida no altar, porque o Senhor iria operar algo naquele lugar. E nós fomos, irmãos. E naquela reunião, o pastor convidou, ele estava com a família, estava com a esposa, estava com a filha, e nós não sabíamos de nada. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. E nós começamos a orar, começamos a levar os nossos pensamentos a Deus. Eu só lembro que o pastor Luiz saiu do lugar que ele estava, veio até mim e orou para mim, começou a falar, começou a entregar a alma de Deus. Quando de repente vem o pastor Denis, e eu só escuto até que os dois estavam orando, e de repente uma voz, eu até falei, acredito que seja o pastor usado por Deus, falou: deixa Deus revelar. Deixa Deus revelar. Dali para frente, irmãos, eu não vi mais nada. Eu não sei quanto tempo durou o meu apagão, mas eu sei que Deus me levou em espírito até uma casa. E eu entrei por essa casa, subi as escadas, passei pelo mezanino e entrei no quarto. Como eu estou olhando aqui agora no quarto, a porta estava pintada com cores claras. Havia uma cama do lado direito, uma cabeceira numa janela, do lado esquerdo, perto da porta, em direção ao mezanino, havia uma cômoda. E eu não conseguia abrir essa cômoda. E eu voltei para onde nós estávamos. E quando eu voltei para o lugar, eu estava no pó. Louvei, agradeci a Deus e perguntei comigo mesmo: Senhor, mas o que é essa revelação? Naquele momento eu não sabia qual era a direção, eu fui até o pastor Denis. E eu perguntei: pastor Denis, Deus me revelou, e o que é para ser feito? E o pastor falou: entrega. E na direção que eu vi tinha uma menina, uma jovem, a filha do pastor, sentada com a sua mãe. E eu fui até ela e falei: filha, eu quero só que você me confirma se é o teu quarto. Eu entrei por uma casa e subi uma escada onde havia o mezanino. Eu entrei no primeiro quarto e havia uma cama assim, desse jeito, com essas coxas, com esses cobertores, e descrevendo. Eu só sei que conforme eu falava, a mãe chorava, a mãe estava se derramando. E era no momento, quando eu cheguei na cômoda, ela virou para mim e falou assim: é o quarto que o senhor foi. E daí o pastor, o pai, chegou perto e falou: pastor, ora por nós, porque a minha filha está precisando de Deus. Aí eu fui entender o que Deus falou. E Deus mostrou que estava no oculto,
que havia algo dentro da casa dele, no quarto da filha, naquela cômoda da primeira gaveta, que a qual eu entreguei para Deus e falei: hoje mesmo, pastor, quando o senhor chegar na tua casa, o senhor vai direto no quarto da tua filha, na primeira gaveta do quarto. Deus vai te revelar o que está atrapalhando a sua vida e atrapalhando a vida da sua vida. Irmãos, eu não falei para exaltar o que Deus faz comigo, não. Eu quero que vocês entendam que aquilo que você pedir, se você pedir com fé, se você acreditar, se você falar para Deus hoje: Senhor, visita a minha vida, visita a minha vida, visita o meu coração, eu preciso disso, eu quero disso. Mas tem que ter compromisso. Se o Senhor quiser, a partir de hoje, a minha vida pertence a Ti. Põe o louvor. Você vai falar com Deus. Abra o teu coração. É noite que você tem a sua vida. Deixa as águas de Deus levar você ao mundo. Eu não conheço a história de todo mundo. Eu conheço algumas histórias onde Deus revela para mim, como revela ao pastor dele. Algumas coisas são ocultas sobre a vida sua, ao meu Deus. Mas eu creio num Deus. Agora, se você abrir uma voz, abrir o teu coração, deixar Ele agir, Ele vai levar você a lugares altos. Vai levar você ao mundo. Feche seus olhos e deixe Ele mostrar na sua mente, no seu pensamento. Porque talvez você saiu da sua casa com um propósito, mas talvez esse propósito não é o que Deus tem para você. Talvez o que você veio buscar seja totalmente contrário ao plano de Deus, mas Ele tem algo maior para você. Ele tem algo para trazer à sua existência. Ele tem algo para revelar sobre a sua vida. Ele tem algo para te consertar. Ele tem algo para tirar da sua vida que atrapalha o seu romper, atrapalha você a viver plenamente com Ele. Você pode ter algo ainda que não está oculto, que pode ser um problema fatal de saúde, mas Ele pode retirar agora. Ele pode dar um coração novo para quem precisa. Ele pode restaurar novamente os pensamentos. Ele pode tirar você da sua dificuldade. Ele pode te dar uma história nova, uma porta de emprego a qual você merece. Ele pode fazer você perdoar aquele que te ofendeu. Ele pode levar você a um encontro especial com aquele que te ofendeu e fez mal. Ele pode arrancar aquilo que o diabo saqueou de você e que pertence a você e trazer novamente para você. Ele pode tirar tudo que foi roubado de você e fazer você. Ele pode revelar aquela pessoa que está falando mal de você, para que você se afaste. Creia que Deus pode, que Ele é capaz, que Ele está neste lugar, que Ele está na salvação de homem, que Ele levantou esse ministério para fazer a diferença nesse planeta, que Ele levantou os pastores dessa casa, trouxe você para viver e congregar nessa casa, para que você aprenda, para que você encontre, para que você tenha a salvação e a vida eterna. Eu adorarei. Papai do céu ama cada um de nós. Se algo grave não aconteceu na sua vida e nem na minha, é porque Ele está cuidando de nós. Porque ainda há esperança sobre a minha e a sua vida. Sem nenhuma explicação. Creia na palavra de Deus.
Fale com Deus nesta noite. Se der vontade de você chorar, chore. Mas não tenha vergonha do que as pessoas vão pensar, vão achar. Ninguém tem nada com a sua vida. O seu encontro é com Ele. É com o Mestre, não é com outro discípulo. Com o seu amigo. Deixa o Senhor. Deixa o Senhor. Espírito. Aleluia. Vai ser de nós, Pai. Que desce como fogo. Vem correr, vem roche. E esse de novo. Espírito, Santo de Deus, que desce como fogo, fogo santo, vem correr, vem roche, ó Deus, enche de novo, Pai de amor. Amém.